Seja bem-vindo ao Catequese para Todos. Hoje vamos escutar Moisés numa passagem do livro do Deuteronômio, Deuteronômio 4:32, 40. Estejam atentos ao que Moisés nos vai ensinar. Fiquem desse lado. O livro do Deuteronômio é um livro muito importante da Bíblia. Ele conta a história do povo de Deus, os israelitas, e fala sobre as leis e promessas que Deus fez a eles. O livro foi escrito por alguns sábios teólogos, que eram pessoas que estudavam muito sobre Deus e a Bíblia. Eles viveram no Reino do Norte, chamado Israel, há muito tempo atrás, por volta do ano 800 antes de Jesus nascer. Esses teólogos ficaram preocupados porque muitas pessoas estavam adorando deuses falsos e fazendo coisas erradas. Então eles escreveram o livro do Deuteronômio para lembrar o povo de Deus sobre as promessas que ele tinha feito e sobre as leis que eles deveriam seguir. Mais tarde, quando o Reino do Norte foi atacado pelos assírios, os teólogos fugiram para o Reino do Sul, chamado Judá. Eles levaram o livro com eles e algumas pessoas para Jerusalém e começaram a ler e estudar o Deuteronômio. Mas depois, alguns reis maus fizeram com que as pessoas parassem de ler o livro. Até que um dia, em 622 antes de Jesus nascer, o livro foi encontrado no Templo de Jerusalém. O rei Josias ficou muito feliz e mandou todo mundo ler o livro e voltar a seguir as leis de Deus. O Deuteronômio fala sobre três coisas muito importantes. Primeiro, há apenas um Deus verdadeiro, chamado Javé, que ama muito o seu povo. Segundo, Deus fez uma aliança especial com Israel e quer que eles sejam seu povo especial. Terceiro, o povo de Deus deve adorar apenas a Javé e seguir suas leis. Que nos pede Deus? O livro mostra que Deus sempre cuidou do seu povo, mesmo quando eles fizeram coisas erradas. Ele quer que sigam o seu caminho e lembra-nos do amor e das suas leis. Vamos escutar a palavra de Deus. Moisés falou ao povo, dizendo: Podes averiguar através dos tempos que já passaram antes de ti, desde o dia em que Deus criou a humanidade, e podes procurar desde uma ponta do céu até à outra, para ver se há alguma coisa igual a esta ou se já se ouviu falar de coisa semelhante. Já algum povo ouviu a voz de Deus falar-lhe do meio do fogo, como vocês ouviram, podendo depois continuar a viver? Já algum Deus tentou desta maneira libertar um povo, perdido no meio de outro, com tantos milagres, prodígios e lutas, e com tamanha força e poder que enchia de terror os inimigos? Ora, o Senhor, vosso Deus, fez tudo isso por vós no Egito, como viram com os vossos próprios olhos. Foi-vos dado ver isso, para que saibam que o Senhor é o único Deus e não há mais nenhum fora dele. Fez-vos ouvir do céu a sua voz, para vos instruir, fez-vos ver na terra o seu fogo grandioso e puderam ouvir as suas palavras no meio do fogo. E tudo isto porque ele teve amor pelos teus antepassados e escolheu especialmente os seus descendentes, livrando-vos do Egito com o seu imenso poder. Desalojou em vosso proveito povos mais numerosos e mais fortes, para vos conduzir à terra que era deles e vos entregar por herança, como continua a ser ainda hoje. Fiquem, pois, a saber e fixem bem na memória que o Senhor é o único Deus que existe, tanto no céu como na terra, e não há outro. Por isso, cumpram as suas leis e mandamentos que eu hoje vos apresento. Assim sereis felizes e felizes serão os vossos filhos, mais tarde, e viverão longos anos na terra que o Senhor, vosso Deus, vai dar-vos para sempre. Nesta passagem do Deuteronômio, o autor quer que o povo de Israel olhe para a história. Desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Ele quer saber se, em toda a história, já existe algum Deus que tenha feito tanto por alguém como Deus fez pelo seu povo. Esta passagem lembra várias coisas incríveis que Deus fez por Israel e que não aconteceram com outros povos. A principal dessas coisas é a libertação do Egito. Deus ouviu o grito de socorro do seu povo. Deus ouviu o grito de socorro do seu povo, falou com Moisés através de uma sarça ardente e deu a ele a missão de libertar os israelitas. Deus fez milagres para convencer o faraó a libertar os hebreus e usou todo o seu poder contra o faraó, vencendo-o. Mas não foi só isso. Deus continuou fazendo coisas maravilhosas para ajudar Israel. No Monte Sinai, ele falou com o povo para ensinar como viver de forma sábia e justa. Quando o povo chegou perto da terra prometida, Deus expulsou povos mais fortes para dar aos israelitas um lar. Depois de lembrar todas essas ações de Deus, o autor quer que a conclusão seja: não, realmente, nenhum Deus fez o que vimos Deus fazer por nós. Esses gestos incríveis de Deus mostram como Ele é, um Deus cheio de amor e misericórdia, que se importa com o seu povo e está sempre pronto para ajudar e salvar. O Deus de Israel quer criar uma história de amor e relação com seu povo. O Deus de Israel quer criar uma história de amor e relação com seu povo. Como Israel deve responder a esse Deus? Primeiro, reconhecendo que só o Senhor é Deus, e que não há outro. Só dele vem a vida, a salvação, a felicidade e a liberdade. O povo deve colocar sua esperança somente em Deus,
sem seguir outros deuses ou falsas promessas. Em segundo lugar, Israel deve viver de acordo com as leis e mandamentos de Deus. Esse caminho não é de servidão, mas de felicidade. Deus não interfere na vida das pessoas para torná-las dependentes, mas para libertá-las e levá-las à verdadeira vida e felicidade plena. Quero que retenham duas coisas: um só o Senhor é Deus, e que não há outro; dois, devemos viver seguindo as suas leis e mandamentos. Podemos concluir com o que escutamos hoje em Deuteronômio 4:32, 40, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é único e merece a nossa adoração e obediência. E com isto terminamos o nosso tema de hoje. Espero que tenham aprendido muito com o tema de hoje. Subscrevam desde já o canal, ativem o sino, partilhem este vídeo e se gostaram do vídeo deixem o seu like. Até um próximo vídeo no canal. Adeus.